O Irã lançou ataques aéreos de retaliação contra Israel na noite de sexta-feira, com explosões ouvidas em Jerusalém e Tel Aviv, as duas maiores cidades do país, após o maior ataque militar de Israel contra seu arqui-inimigo de longa data. Sirenes de ataque aéreo soaram em Israel, enquanto as autoridades pediam à população que se abrigasse. Mísseis foram avistados sobre o horizonte de Tel Aviv, com os militares afirmando que o Irã havia disparado diversas ondas de mísseis balísticos e drones, de forma sequencial. A agência de notícias estatal iraniana IRNA afirmou que Teherã lançou centenas de mísseis balísticos contra Israel, depois que Israel explodiu a enorme instalação nuclear subterrânea iraniana de Natanz, entre outras usinas, e matou seus principais comandantes militares. O Irã afirmava que seu programa tinha fins exclusivamente pacíficos, mas a própria ONU negou. Autoridades israelenses disseram que pode levar muito tempo até que a extensão dos danos internos em Natanz seja esclarecida, já que externamente foi muito destruída. Os países ocidentais há muito acusam o Irã de refinar urânio na instalação a níveis adequados para uma bomba, em vez do uso civil. No entanto, a usina piloto de enriquecimento de urânio em Natanz foi destruída. Isso foi informado pelo próprio chefe da Agência Nuclear da ONU, Rafael Grossi, ao Conselho de Segurança na sexta-feira. Ele afirmou que a ONU estava coletando informações sobre os ataques israelenses a duas outras instalações, a usina de enriquecimento de combustível de Fordow e em Isfahan. O líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, acusou Israel de iniciar a guerra. Um alto funcionário iraniano afirmou que nenhum lugar em Israel seria seguro e que a vingança seria dolorosa. O enviado especial do Irã à ONU, Amir Sayed Iravani, disse na reunião de emergência que os ataques, que ele descreveu como uma declaração de guerra e um ataque direto à ordem internacional, confirmou que o Irã considerou a situação agora uma guerra aberta neste momento. E o enviado informou ainda que 78 pessoas foram mortas e mais de 320 feridas no primeiro ataque de Israel. Amir Iravani acusou os Estados Unidos de serem cúmplices dos ataques e disse que o país compartilhava total responsabilidade pelas consequências. A primeira onda de ataque começou pouco depois do primeiro discurso público do líder supremo Ali Khamenei. Ele declarou que as forças armadas iranianas agiriam com força e colocariam de joelhos o vil regime sionista. Khamenei disse que o regime não escaparia ileso deste crime, e o povo iraniano podia ter a certeza que não haveria negligência nesta questão. Logo depois, o presidente francês Emmanuel Macron anunciou que a França apoiaria na defesa de Israel se for atacada pelo Irã, mas que não participaria de ataques ofensivos contra quaisquer alvos dentro do Irã. Então, o Irã lançou a primeira onda de ataques balísticos às 15 horas da tarde pelo horário de Brasília, propriamente o início da noite em Tel Aviv. As primeiras imagens exclusivas mostraram lançamentos de mísseis detectados no Irã. Isso significava que em menos de 15 minutos atingiria o espaço aéreo israelense. A mídia estatal iraniana mostrou os lançamentos ao vivo e mostrou o público comemorando. Isso até ajudou Israel a saber exatamente quais os mísseis estavam sendo lançados e quais os horários da chegada até o espaço aéreo israelense. E então, às 15 horas e 13 minutos da tarde, pelo horário de Brasília, os mísseis iranianos começaram a cair no espaço aéreo israelense e em Tel Aviv. Muitas explosões foram ouvidas e clarões vistos nos céus. Alguns dos mísseis atingiram o centro da cidade, mas todos os sistemas antiaéreos foram ativados e estavam operacionais naquele momento. O grande número de mísseis iranianos fez com que alguns mísseis conseguissem escapar da bateria do Iron Dome, atingindo em cheio um local muito próximo a menos de 30 metros de um lançador.
Imagens mostrando múltiplas interceptações de mísseis, bem como o impacto de um míssil balístico no centro de Tel Aviv, perto do quartel-general das Forças de Defesa de Israel, a base Hakiria, semelhante ao Pentágono americano. Por volta das 15 horas e 30 minutos da noite, a segunda barragem de mísseis balísticos foi lançada pelo Irã em direção a Israel. Forças de defesa de Israel alertaram atenção a essa nova barragem. Autoridades americanas estimam que o Irã tenha mais de 3.000 mísseis balísticos, que são inicialmente propulsados por foguetes, mas depois caem sem propulsão para atingir seus alvos na fase terminal. Os mísseis têm um alcance de até 2.000 quilômetros. Neste meio tempo, moradores de Tel Aviv começaram a documentar os locais que estavam sendo atingidos. Porém, apesar da medida inocente, estavam dando orientações para os iranianos. Por conta disso, as forças de Israel pediram para a população não revelar onde os mísseis estavam caindo, dizendo em uma mensagem importante, locais revelados de quedas e documentação de áreas onde existem vulnerabilidades, você ajudou o inimigo. A responsabilidade está em nossas mãos, não revelamos os locais das quedas. Os mísseis iranianos da segunda onda estavam atingindo sem piedade a populosa cidade de Tel Aviv. Esse era o temor dos Estados Unidos, em que o próprio Steve Witkoff relatou na quinta-feira, temendo a saturação dos sistemas. Mas a coordenação internacional, junto com Israel, impediu que isso acontecesse de fato. Às 16 horas e 12 minutos pelo horário de Brasília, os Estados Unidos se pronunciaram e entraram em cena, apoiando a defesa de Israel pelo ar e mar. Foi então que o porta-voz das Forças de Defesa de Israel, o brigadeiro-general Efi Defrin, foi interrompido em sua coletiva de imprensa, após o Irã lançar a sua terceira barragem de mísseis balísticos contra Israel. Os Estados Unidos são os mais interessados na estabilidade da região e Israel sempre apoiou seu compromisso no Oriente Médio. Estima-se que os Estados Unidos mantenham cerca de 64 bases militares na região. Essas instalações estão distribuídas em países como Catar, Bahrein, Kuwait, Jordânia, Iraque, Síria, Arábia Saudita, Turquia, Emirados Árabes Unidos e Omã. A maior base é Al-Udeid, no Catar, com cerca de 10 a 13 mil militares. A presença varia entre bases permanentes e temporárias, muitas focadas em operações contra o terrorismo e contenção de adversários regionais. Às 16 horas e 23 minutos pelo horário de Brasília, cerca de 22 horas e 53 minutos da noite em Israel, o Comando de Frente Interna das Forças de Defesa anunciou que a terceira barragem do Irã havia terminado e pediu para que os civis deixassem os abrigos. Muito provavelmente a terceira onda de mísseis do Irã visou mais os locais estratégicos e nucleares, principalmente áreas no deserto e bases aéreas. Por conta dos ataques israelenses de quinta-feira nas usinas nucleares do Irã, em comunicado oficial às 16 horas e 40 minutos da tarde, o chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, afirmou que foi constatado contaminação radiológica e química dentro das instalações da usina de Natanz. Por volta das 16 horas e 49 minutos da tarde, por Brasília, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu fez um forte pronunciamento à nação e ao povo do Irã, pedindo que se levantassem contra o regime islâmico, em meio à operação de ataque ainda em andamento de Israel contra instalações nucleares e militares. A mídia iraniana passou a relatar notícias extremamente falsas sobre os ataques do Irã, afirmando que o país havia lançado mísseis e submarinos. Mas as imagens divulgadas por eles eram de navios russos que dispararam mísseis balísticos do Mar Negro. Após esses ataques iranianos, Israel decidiu mudar os objetivos dos ataques, passou a mirar na economia e na infraestrutura crítica do país. Israel intensificou seus ataques destruindo alvos econômicos e de infraestruturas, como instalações de petróleo e gás natural, bem como outras regiões próximas de portos, em resposta ao ataque de mísseis balísticos iranianos. Às 17 horas e 38 minutos da tarde, a Casa Branca informou que o presidente americano Donald Trump falou por telefone com o primeiro-ministro israelense Netanyahu
e concluiu uma reunião com seu Conselho de Segurança Nacional. E então, às 17 horas e 50 minutos, Israel retomou os ataques com mísseis e bombas, forçando ampla atividade de defesa aérea sobre Teherã. O Irã disparou armas antiaéreas com canhões de 20 ou 30 milímetros e artilharia antiaérea, muito provavelmente tentando interceptar os caças ou munições usadas e lançadas pela Força Aérea Israelense. Os preços globais do petróleo subiram após o início desta guerra, em uma dramática escalada de tensões no Oriente Médio. O preço do petróleo de referência do Brent subiu mais de 10%, atingindo seu nível mais alto desde janeiro, antes de perder alguns ganhos. Os comerciantes estavam preocupados que um conflito entre Irã e Israel pudesse interromper o fornecimento vindo da região rica em energia, o Golfo Pérsico. O custo do petróleo bruto afeta tudo, desde o preço de encher o tanque do carro até o preço dos alimentos no supermercado. Após o salto inicial, os preços do petróleo recuaram um pouco, mas o petróleo Brent ainda estava mais de 5% acima do preço de fechamento de quinta-feira, sendo negociado a $70,33 por barril. Uma grande explosão e incêndio foram testemunhados e registrados na cidade de Ilan, no oeste do Irã, enquanto Israel intensificava os ataques aéreos novamente na noite de sexta-feira. Ilan, por sua proximidade com a fronteira iraquiana, pode abrigar bases militares menores ou infraestruturas de defesa, mas não há evidências de grandes complexos na região. Talvez Israel estivesse atingindo lançadores de mísseis móveis ou algo que caiu na região. Não se podem também descartar operações de defesa pelas tropas americanas que permanecem em bases próximas dentro do Iraque. Por volta das 19 horas e 11 minutos da noite pelo horário de Brasília, o Irã lançou nova barragem de mísseis, a última, a sua quarta. Muitos mísseis entraram no espaço aéreo israelense, mas desta vez poucos conseguiram penetrar. Muitas informações foram divulgadas indicando que a Força Aérea Israelense teve como alvo um depósito de combustível e munições, além de diversas possíveis aeronaves militares no Aeroporto Internacional de Mehrabad, em Teherã, atingindo o cerne energético iraniano. As forças de defesa de Israel agiram de forma mais precisa no ataque de sexta-noite, madrugada no Irã. Anunciaram que atingiram as bases aéreas de Ramadã e Tabriz, no oeste do país, resultando em sérios danos e perdas de material militar em ambas as bases operadas pela Força Aérea da República Islâmica. Já pela manhã de Israel, várias interceptações de mísseis balísticos, incluindo várias exoatmosféricas, que foram vistas sobre a região próxima de Tel Aviv. O Iron 3 é um sistema de defesa antimísseis que foi utilizado para fazer as interceptações. Ele foi projetado para interceptar mísseis balísticos fora da atmosfera terrestre na fase exoatmosférica. Ele utiliza um interceptador cinético que colide diretamente com o alvo, destruindo por impacto do tipo Hit-to-Kill. Equipado com sensores avançados e radares, o sistema detecta e rastreia o míssil inimigo, guiando o interceptador com precisão. A interceptação ocorre no vácuo espacial, eliminando a ameaça antes da reentrada na atmosfera, por isso esse show de imagens e clarões. Os ataques israelenses continuam, estão quase que ininterruptos, com muitos caças e aeronaves de reabastecimento aéreo operando incansavelmente sobre o espaço aéreo iraquiano e sírio, e estão conseguindo atingir com sucesso as garras, o escudo, os olhos e os ouvidos do Irã. Vários prédios foram atingidos no ataque em Israel, incluindo um prédio de apartamentos e um bairro residencial em Ramat Gan, perto de Tel Aviv. Outro prédio no centro de Tel Aviv também foi atingido, causando danos significativos. Os ataques israelenses ao Irã ao longo do dia e a retaliação iraniana aumentaram os temores de uma conflagração regional. Embora os aliados do Irã, Hamas em Gaza e Hezbollah no Líbano, tenham sido dizimados por Israel. As primeiras informações que chegavam era de que o Irã havia lançado ao menos 150 mísseis em direção a Israel, com apenas cerca de 10 impactos relatados. Mas na última atualização oficial,
o exército israelense afirmou que, ao todo, o Irã disparou ao menos 200 mísseis balísticos e 200 drones, em que a maioria foi interceptada ou caiu em áreas inabitadas. O exército americano ajudou a abater mísseis iranianos que se dirigiam a Israel. De acordo com o pronunciamento de Benjamin Netanyahu, a operação de Israel continuará por quantos dias forem necessários para remover essa ameaça. Daqui para gerações futuras, a história registrará que nossa geração se manteve firme, agiu a tempo e garantiu nosso futuro comum. Netanyahu, que há décadas alerta sobre o programa nuclear iraniano, disse ter autorizado o ataque para impedir o Irã de construir armas nucleares. Israel e seus aliados ocidentais afirmam que esse é o objetivo de Teherã, mas o Irã ainda continua negando até o momento. Continue apoiando o meu trabalho aqui no Área Militar. Visite a minha loja de camisetas através do site umapenca.com/área militar e, se possível, contribua com qualquer valor para o Pix do canal através da chave canalareamilitaroff@gmail.com. Toda ajuda é muito bem-vinda e ajuda a continuidade do meu trabalho.